Tá, então vamos lá. Esse simples vai ser suficiente para encarar o Atlético na Libertadores? Eu acho que não. Eu espero acho que esse Atlético Eu espero mais do Palmeiras. Até porque espero mais do Atlético também. O Atlético tem que dar uma resposta. O Atlético, depois de muito tempo, acho que fez um jogo já melhor contra o Flamengo. Contra o Grêmio, acho que já tinha ido melhor, né? Apesar da derrota. O jogo contra o Flamengo, né? A maior parte do jogo, o Atlético foi melhor. Contra o Flamengo, que é um time... É o Flamengo também que a gente sempre brinca, eu sempre brinco no Sport Center. Como é que vai o Flamengo? Eu não sei. Ele é capaz de fazer um jogo ótimo e fazer um jogo que nem fez do América. Com arrasca ou sem arrasca? Exatamente, tem muito isso. Mas até a questão do que você falava do Mike... Um preparador físico ou sem preparador físico? Pelo jeito sem. Talvez seja melhor sem nesse momento. Agora, a questão do Mike e do Marcos Rocha, eu acho que a escolha entre eles vai muito da estratégia pro jogo. O Marcos Rocha, com o tempo, se transformou aquele lateral que joga na saída de 3 por trás. O Mike já é o cara de mais corredor, então o Abel alterna muito, né? Às vezes ele usa o Pequerez como um terceiro zagueiro na saída, às vezes ele usa o Marcos Rocha. Aí depende de quem que ele vai abrir do campo no ponto. Então acho que até nisso tá legal no Palmeiras, porque os dois são totalmente testados. O palmeirense confia nos dois, o Abel confia, só que eles entregam funções diferentes dentro de campo, apesar de ser da mesma posição. E assim, é um jogo de maturidade do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras fez jogos até melhores nesse tempo aí de crise, que todo mundo falou que era crise, eu nunca chamei de crise. Os Palmeiras fez jogos até melhores. E que não ganhou. E o Palmeiras, no ano passado, fez jogos... Inclusive contra o Botafogo. É isso, exatamente. É isso mesmo. O Botafogo é um exemplo. Verdade. Na campanha do ano passado, o Palmeiras teve vários jogos, o Palmeiras não foi bem e conseguiu o resultado no pé da porta mesmo, amarrado, na marra. Então, é muito desse time. E quando o Abel fala em jogar simples, eu acho que ele fala muito em fazer o que a gente sabe que a gente tem que fazer. O time do Palmeiras é um time que tem, muito claro, os jogadores sabem exatamente. Quando perde a bola, que tipo de comportamento você tem que ter. Quando o adversário tira a bola da pressão, que espaço tem que fechar. Se um sai, quem compensa. O Palmeiras, pelo tempo de trabalho, é um time automatizado já. Ele se comporta muito bem nas fases do jogo. Sim. Então, quando o Abel fala isso, assim, os caras sabem o que eles têm que fazer. A gente já tem algo aqui estruturado. E quando isso acontece... Só que isso tem que combinar com o adversário. Às vezes a gente fica analisando só um time. Às vezes o outro foi muito bem também. E, enfim, o Palmeiras tem muito disso. A diferença é que em vários momentos o Palmeiras oscilava e ele ganhava. E dessa vez não ganhou todos. Não aconteceu. E eu vou chamar a Duda, prof. Todo respeito ao simples, não se compara um simples de rodada de brasileira com o América com um jogo de mata-mata contra o Atlético Mineiro na Libertadores. Claro. Aí vai ter que ter mais. Claro. Os dois vão ter que apresentar mais. Como Filipão não bastou também fazer ganhou. o simples, né? Talvez tenha feito o simples ou nem isso contra o São Paulo e foi eliminado. Vou chamar a Duda. A Duda, aliás, ontem, né, trabalhou bastante com toda aquela confusão, aí mesmo no Independência. Trabalhando a Dudinha. Tá. O Pedro Ivo Almeida acabou de mandar mensagem aqui que o Flamengo oficializou a demissão do Pablo Fernandes, tá? O preparador físico que agrediu o Pedro ontem lá no vestiário. A gente já vai entrar nesse assunto com mais bastidores, com o que vai acontecer agora na reunião do Sampaoli e com o que aconteceu ontem lá no vestiário. A Duda acompanhou também. Mas ainda por aí, no Independência, Duda, a repercussão então dessa vitória do Palmeiras, já pensando também, claro, no confronto de Libertadores. Companheiros e também para o Fã de Esportes, do lado do América uma derrota muito sofrida, né? Uma goleada muito sofrida para o Palmeiras, que não era esperada, e o Palmeiras comemorando bastante, não só o resultado, a goleada por 4-1, mas também todo o desempenho de hoje. O Abel Ferreira, como bem trouxe, né, aqui o nosso programa, o Abel Ferreira ficou muito feliz com o conjunto do Palmeiras hoje, já pensando principalmente o confronto contra o Atlético na próxima quarta-feira. Fisicamente, o mais importante para o time do Palmeiras está recuperado. Nós falamos com o Arthur na saída do campo sobre essa bola aérea do Palmeiras, que chamou muita atenção no jogo de hoje, porque o América vem sofrendo com esse problema, também o Atlético vem sofrendo e é o próximo adversário. O Arthur falou sobre essa bola aérea do Palmeiras, assim como o Matheus Passinato, que sofreu esses 4 gols. Nós vamos ouvi-los aqui na nossa programação. A gente falou que esse jogo será a preparação para a gente, né? Para a gente se preparar o máximo desse jogo, para a gente chegar com confiança na quarta-feira, e foi isso que a gente fez. Fizemos um bom primeiro tempo, oscilamos no primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente soube concluir o jogo, é isso. Acho que muita confiança pro jogo de quarta-feira, esperando fazer um bom jogo aqui novamente em BH. É um duelo muito difícil, a gente sabe da qualidade, o apoio da torcida deles, que é muito difícil jogar no Mineirão ainda, então a gente tem que estar preparado. Sobre o Atlético Mineiro, a gente sabe da
do time que independente dos resultados que ele tem enfrentado, mas a gente sabe que é um adversário muito difícil, ainda mais tratando de Libertadores. Então a gente tem que estar preparado para a gente fazer um bom jogo. Essa bola aérea é tão forte. É treinamento, a gente treina durante a semana essa bola na área, a gente tem ótimos laterais que faz bem a bola chegar na área e a gente sempre corre para lá. Fui feliz novamente fazer o gol de cabeça, espero quarta-feira brilhar novamente, saiu com gol lá no Mineirão. Tá aí, então, Arthur, falando sobre essa bola aérea importante do Palmeiras e como vocês diziam, justamente o Palmeiras já voando de volta para São Paulo, o Abel Ferreira querendo dar o maior tempo de descanso para esse elenco, para estar 100% no jogo de quarta-feira, para tentar sair com resultado positivo aqui de Belo Horizonte. Terceiro encontro consecutivo com o Atlético na Conmebol Libertadores, Palmeiras querendo avançar como foram das 2 outras vezes, Bruno. E aí, né, Duda, ele conseguiu, o Arthur falou, né, dessa questão psicológica. Obrigado, viu, Duda? Já já a gente volta a conversar também sobre tudo que rolou ontem por aí, porque a gente tem apuração também de bastidores do que vai acontecer agora. E aí, Nezinho, voltou aquela história que a gente tanto comentou do Palmeiras, ele conseguir até segurar alguns jogadores durante a partida. Escala todo mundo. Quando consegue o resultado ali, né? E ele usou todo mundo, então ele tirou o Zé Rafael, tirou o Mike, como o professor falou. Depois, na sequência, também o Arthur e o Veiga, e mais pra frente o Rony. Conseguiu descansar também no segundo tempo o time para o jogo de quarta. Esse é um trabalho que o Abel faz muito bem, né? Com todo o departamento de análise, né? Principalmente jogadores de meio para frente. Hoje, é claro, o Mike também, porque tem o Marcos Rocha, dá ritmo de novo para o Marcos Rocha, mas geralmente ali, né, os 4 homens da frente, os 3, né, os 2 de lado, com o Rony e o Veiga, ele sempre controla essa minutagem, é importante, ou seja, descansa jogando, né, ele joga. Não tira, o Abel não é de poupar o jogo todo, a não ser que o jogador está muito desgastado. E na coletiva, ele deixa bem claro isso, que o Palmeiras oscila muito no mês passado pela parte física, o desgaste muito grande que aconteceu no elenco, e ele acredita isso, uma baixa de rendimento de alguns jogadores. Acho que essa melhora da parte física, desse controle, faz o Palmeiras render mais, e eu concordo com ele. O Abel continuar com esse planejamento. Hoje, o resultado proporcionou também mais ainda isso, mas eu já vi o Abel fazendo isso mesmo com o resultado não estando definido. Ele mesmo assim utiliza o elenco, porque ele quer, né, ter esses jogadores a maior parte do tempo possível durante toda a temporada. É o que ele... E Bruno, até em cima do que o Zinho falou, eu não sei se isso realmente, se a gente puxar nos números, vai... Mas esse primeiro semestre do Palmeiras teve, eu acho que, mais lesões do que teve nas últimas temporadas. Porque, ó, ele perdeu o Murilo por um tempo, ele chegou a perder Piquerez, ele perdeu o Marcos Rocha, ele perdeu o Zé Rafael, ele teve o Rafael Veiga fora, agora ele tem o Dudu, ele teve o Rony fora também. Ou seja, nesse primeiro semestre também ele perdeu jogadores que são muito pontuais na estrutura de jogo dele. E isso ia muito para o desempenho da equipe. Então é algo que... O Rony ficou fora, o Rony, né? Se for pegar dos importantes... Não estou dizendo que eles ficaram ao mesmo tempo. Sim. Mas sempre estava 2 ou 1 fora, que nem agora mesmo. Você não tem o Palmeiras titular porque falta só o Dudu. Agora você vai falar só o Dudu? Dudu é o Dudu. Então, E aí, sim, nesse quesito, eu até entendo a torcida querer reforço. Acho que o Palmeiras poderia ter um elenco com mais 2 ou 3 peças assim, que realmente dessem uma encorpada maior no elenco. Dito isso, também não acho que seja uma loucura do jeito que está sendo, que, ai, meu Deus do céu, parece que o Palmeiras vai acabar porque não tem reforço. Eu particularmente, eu gosto muito da política de mercado do Palmeiras. Acho que nessa janela poderia ser mais agressivo, eu concordo. Mas eu acho que o Palmeiras vai muito certo, o Palmeiras não tem a megalomania, que qualquer crise vai contratando e tal, que isso a gente sabe que acontece. Enche de jogador no elenco, gente satisfeita, aí você tem que emprestar, fica com um cara que ganha muito, enfim. Eu acho que a maneira como o Palmeiras faz a gestão do seu elenco e do seu futebol é muito racional, é sem emoção, sem querer dar resposta externa. É que o elenco parece com menos do que tinha, né? Sim. E isso é que está pegando. Em relação a time, tudo bem. E acho que tudo bem mesmo, inclusive em relação à questão da volância, desde o Danilo. Eu não vejo isso como um grande problema. A saída do Danilo, ela foi conhecida há 1 ano já, né? Então, faz 1 ano e foram aí 3 janelas, vou pensar assim,
sem encontrar um E o substituto. elenco tendo cada vez menos. Hoje, na ausência do Dudu, teve que jogar o John, não é propriamente a dele. Na final do Paulista, não nos esqueçamos que o Veiga tem que continuar no sacrifício contra o Água Santa, porque só tinha o jovem John para entrar e aí estava evitando. Na Então, reta final isso do é coisa- Brasileiro do ano passado, o Mike jogou improvisado no lugar Isso é do coisa- Scarpa, do Veiga, né? Do Coisa de Scarpa. elenco curto. Foi do Veiga, não foi? Que o Scarpa jogava foi pra pelo lado, dentro. é. Não, o Scarpa foi pra dentro e o Isso. Veiga. E é isso. Isso, é Eu acho que o drama hoje é muito mais de quantidade do que de qualidade. Sim. Está faltando quantidade de jogador para o Palmeiras. O Abel já reclamava disso há um tempo, tem feito ali os seus malabarismos, e ele merece, por todos os malabarismos que fez, um pouquinho de sossego Sim. nesse elenco, que ele não está tendo. E ele sempre disse que ele prefere trabalhar com um elenco mais curto. Eu acho que precisa de reforços, mas não é baciada, não. Eu acho que o que pega muito é que os jovens do Palmeiras, que hoje estão entrando, o John, Luiz Guilherme, o próprio Naves, que é o quarto zagueiro do elenco. O Hendrick, ele entra, mas recebendo os últimos 2 jogos ele não foi usado, né? Então, mas são todos jovens que eles ainda estão numa transição. O Gabriel Menino já não. O Gabriel Menino já é um cara profissional, já passou foi testado de várias maneiras, tanto que assumiu. Eu acho que o Palmeiras também, nessa transição, perdeu um pouco o time disso. Porque os meninos, o próprio Giovani era um cara mais experiente, acabou de sair. Acabou indo pro mundo árabe lá. Então, eu digo para você, que esses meninos que estão entrando, principalmente o Luiz Guilherme, cara. O Luiz Guilherme é jogador... Sim. Só que ainda não está pronto. Então... Esses caras têm 16, 17 anos, né? Sim, mas aí você traz São outro, muito novos. aí você traz outros caras. Aí esses meninos já não vão ter tantos minutos. Isso. Então cara, eu prefiro confiar numa comissão técnica que está fazendo o que está fazendo. Então, Mas eu acho que talvez a direção confie muito nisso também, porque o Abel vai fazendo as mágicas dele, né? O Rony não era centroavante. O Abel encontrou um achou a espaço. vida dele, né? Achou a posição dele da vida. O Zé Rafael não era o 5 e tem sido importante. O de Zé cinco. Rafael, meia ponta, 8 e virou 5. Então, mas aí é abusar da sorte ou da competência do Abel. Eu acho assim, elenco curto é uma coisa, elenco insuficiente é outra. Se você perceber que o elenco é insuficiente, aí você precisa Mas sim o de uma prof, é o reposição. seguinte, não deve confirmar ninguém amanhã para a sequência da Libertadores, que é o limite. Aí é só quartas, né? Isso. Se ficar assim o elenco do Palmeiras, ele vai brigar? Não, vai brigar. Vai brigar, mas pode ter muito mais dificuldade nessa briga. Tá. Concordo. Bom, é o seguinte, semana então especial de Conmebol Libertadores e também de Copa. Então é isso aí, galera palestrina. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de mais informações do nosso Verdão. E compartilhe o vídeo para a ajuda do crescimento do canal. É isso aí. Tamo junto. Obrigado. Falou.